dia, nosso grupo ele vai falar um pouquinho sobre a teoria da Martha Rogers. A Martha ela foi uma enfermeira americana, ela nasceu em 1914 e faleceu em 1994, e ela dedicou parte da sua vida voltada a publicações, teorias, livros, todos voltados para a área da enfermagem. Ela ficou conhecida mundialmente pela sua teoria, que é a teoria da ciência dos seres humanos unitários, e também pelo seu livro, que é uma introdução à base teórica da enfermagem. E ambos eles são de um papel fundamental para a área da medicina. A Martha, junto com as mulheres que conviviam com ela na época, elas queriam mudar um pouquinho o conceito delas de trabalho. Então, junto com a sua teoria, elas conseguiram mudar os cuidados, da enfermagem. A Martha ela nasceu em Dallas, que é um município de Texas. Lá ela morava com seu pai e com a sua mãe e com 3 irmãs que eram mais novas que ela. Muitos acreditam que ela se dedicou, para a área da enfermagem, a área do cuidado, por ela sempre estar junto, cuidando, das suas irmãs mais novas. Então a Martha ela decidiu fazer medicina, mas naquela época ela sofreu muito preconceito por ela ser mulher, e então ela decidiu abandonar sua pré-medicina e ir para a área da enfermagem, que ela resolveu que se ela não podia ser médica, ela ia ser enfermeira. Foi aí então que ela se matriculou na escola e em 1936 ela se formou. Vou falar um pouquinho agora sobre a carreira profissional da Martha. A Martha ela trabalhou como professora na divisão de enfermagem na Universidade de Nova York. Durante todos os anos que ela trabalhou lá e alguns anos depois, ela deu origem aos primeiros empregos na área de enfermagem e saúde pública. Ela foi eleita professora emérito, a qual ela carregou esse título com ela até a sua morte. Ela supervisionou as práticas e treinamentos de enfermeiras visitantes da Universidade de Nova York e ela ministrou palestras em mais de 46 estados e em países diferentes. Em 1996, após a sua morte, ela foi incluída numa organização, e essa organização ela é responsável, por homenagear homens e mulheres que tiveram papéis proeminentes na área da enfermagem. E até hoje, várias bolsas de estudos, prêmios, eles são reconhecidos com o nome de Martha Rogers. A teoria de Martha marcou um antes e um depois na maneira de ver o trabalho que os enfermeiros desenvolvem e como eles deveriam ver e ajudar os pacientes. O objetivo da teoria era os seres humanos demonstrar que o ambiente e a maneira como uma pessoa interage nela influencia de várias maneiras, criando assim um todo unificado, ou seja, o homem reagirá de acordo com o que está em seu ambiente. O modelo teórico foi baseado nos processos vitais do homem, que caracteriza-se por ser unitário, ser aberto, seus padrões e organizações, ser unidirecional, sentimentos e pensamentos. O ser unitário é o ser humano único. O ser aberto é a interação entre o indivíduo e ambiente com troca de energia. Seus padrões e organizações identifica os indivíduos e reflete a sua totalidade inovadora. Ser unidirecional. O processo da vida é contínuo desta mesma vida. Sentimentos. Linguagem em que se expressa as sensações e as emoções. Pensamentos. Indica que entre os seres vivos, os homens são os únicos e capazes de abstração e de imaginação. Aplicando a teoria na prática. A enfermagem deve trabalhar com o paciente e não exclusivamente para ele. Sempre deve ser visto o paciente como um todo. Esse fato vai demonstrar muita preocupação e tem que ter muita preocupação com o todo. Ser visto a totalidade em que gera em torno do ser humano, usando as suas definições, que é o próprio ser humano, o ambiente, as suas trocas de energia, a evolução, o reflexo da totalidade e a capacidade de se adaptar nos pensamentos. A investigação sempre deve ser total. O principal deve ser o indivíduo e não a doença. O alvo da teoria é a obtenção de um estado ideal de saúde do indivíduo, o que ele considera ser o máximo possível a se chegar.
Nessa teoria, o seu bem-estar e preocupações são o foco, por isso a necessidade de fundamentos e práticas para a enfermagem mais eficaz, segura e completa. Por isso, sempre devemos estar repleto de conhecimentos, novos conhecimentos e várias disciplinas, tornando assim uma enfermagem mais humanística e humanitária. Então, o que Martha Rogers quer nos passar é que a gente deve observar o nosso paciente como um ser único no universo. Muitas das vezes o que a gente aplica como padrão para todos os pacientes pode ser que para ele não funcione. Então, sempre deve ser observado isso e acaba sendo mais humanizado o nosso tratamento fazendo isso. E para terminar o nosso trabalho, é uma frase de Martha Elizabeth Rogers que diz: o conhecimento do passado é fundamental para entendermos o presente da enfermagem e para a evolução das teorias e dos princípios que orientam a sua prática. Então, com essa frase a gente entende o que ela quis nos passar é que a gente sempre deve estar buscando novos conhecimentos, sempre deve estar observando o que aconteceu no passado, o que pode ser tirado de bom ou ruim, para a gente evoluir futuramente e se tornarmos uns bons profissionais.